Revolução Agrícola. O desenvolvimento das técnicas agrícolas incorporadas pelo homem primitivo significou, em primeiro lugar, uma nova forma de entender e de se relacionar com o entorno. Não foi suficiente apenas compreendê-lo. Agora é necessário transformá-lo. Daqui nasce o caminho que terminará necessariamente na grande revolução agrícola no início do período conhecido como Neolítico. É surpreendente como a agricultura se desenvolveu aparentemente de forma independente em diversas zonas do mundo, tão distante entre elas, e aproximadamente na mesma época, no Oriente Médio, por volta de 8.000 a.C. Na China, aproximadamente 6.000 a.C. e na Mesoamérica ao redor do 7º milênio. Em cada uma destas áreas cultivavam-se plantas diferentes, o trigo, a cevada e as leguminosas no Oriente Médio e na Europa, o arroz e o sorgo no sudeste da Ásia, o milho, feijão e as batatas na América. Além disso, de forma a garantir uma fonte de proteínas de boa qualidade, foi desenvolvida a criação de animais, ovelhas, cabras, porcos, gado, bovino. Ainda mais, pelo valor de sua fibra, foi cultivado o linho, empregado numa incipiente produção têxtil. Com a chegada da agricultura e o aumento da população humana, se fez necessário ocupar maiores extensões de terra para o cultivo das plantas. Porém, nem todas as terras de bom rendimento estavam disponíveis. Isso obrigou as comunidades a empregar novas técnicas, com a finalidade de produzir uma quantidade maior de grãos e, ao mesmo tempo, incorporar ao cultivo terras marginais não exploradas até então. Entre as novas técnicas, pode-se mencionar a escavação de canais para irrigação e a construção de barragens para conduzir, acumular e distribuir as águas para as terras semiáridas próximas do deserto. A escassez de terra trouxe como consequência a migração de algumas comunidades para novas terras férteis. O povoado da Europa é um exemplo típico, devido ao fato de que nela os primeiros habitantes não sofreram falta de água. Um método para otimizar a produtividade não foi a irrigação, como no Oriente Médio, e sim a introdução do arado por volta de 4.000 a.C. Este fato representou uma grande revolução técnica no cultivo impulsionada pelos europeus. A partir de então, enxadas e paus foram superados por esse grande invento, movido por animais, abrindo a terra fácil e rapidamente, possibilitando a ocupação de novas superfícies. O desenvolvimento e a difusão da agricultura trouxeram profundas consequências, não somente na obtenção de alimentos e na dieta, mas também em todos os aspectos da vida humana. A caça e a coleta não podiam, por si só, continuar sendo o sustento permanente da comunidade durante o ano todo, à medida em que não existiam os recursos naturais suficientes, facilmente atingíveis pela comunidade. Os grupos humanos foram obrigados, em consequência, a se deslocar com certa frequência, consumindo os produtos de cada região dentro do ciclo anual. Ao mesmo tempo, as comunidades que começaram a depender de produtos tais como arroz, trigo, milho,
estabeleceram-se definitivamente em granjas e povoados. O tamanho maior e a permanência dos assentamentos agrícolas são em parte o resultado direto de uma produtividade excepcional das principais espécies cultivadas, suficientes para alimentar grandes concentrações humanas numa base anual. Também é necessário, para conseguir esta característica sedentária, que as plantas tenham a suficiente capacidade para resistir à estocagem durante muitos meses, tornando possível que a comunidade ficasse num lugar e assim consumir o produto da safra anterior, enquanto a nova crescia e amadurecia. Além do sedentarismo, uma das consequências importantes marcada pelo início da agricultura foi o aumento geral na quantidade e variedade dos bens e equipamentos disponíveis. Durante o nomadismo, os mantimentos eram estocados num nível mínimo razoável, de forma a facilitar o transporte. As comunidades sedentárias que não tinham esta restrição foram capazes de produzir uma variada gama de artigos, alguns utilitários e outros de natureza ritual. Dessa forma, a cerâmica, um dos vestígios pré-históricos mais abundantes, foi usada extensivamente pelos povos sedentários. Era empregada em diversos tipos de usos: vasilhames de cozinha, copos para beber e potes para estocagem. Desse modo, as condições favoráveis permitiram aos primeiros agricultores dedicar mais tempo e energia à construção de casas e outras estruturas, bem como utensílios de cerâmica, de ornamento, instrumentos de pedra e, finalmente, objetos de metal. A agricultura representou basicamente uma mudança na maneira de sobreviver, porém, as suas consequências foram enormes, chegando a transformar praticamente todos os aspectos da vida humana, ao mesmo tempo em que serviria de coluna de sustentação para os inumeráveis avanços que aconteceriam mais tarde.